fiéis, lembro que hoje é o segundo domingo de formação. Então, almoço tirado do cesto de piquenique. Se alguém não tiver trazido nada, só pedir ao mosteiro. E após haverá a conferência de formação. Nosso sermão será dividido em duas partes. Primeiro, o santo nome de Jesus. Depois, algumas considerações a respeito dos avisos que estão na entrada da capela, como foi falado na última vez. Já vez dissemos que não daríamos a comunhão para quem não estiver vestido como está pedido no início, na entrada. Felizmente não poderemos fazer acepção de pessoas, porque não convém fazer acepção de pessoas, pois Deus não faz acepção de pessoas. Então, peço perdão a quem isso molestar, que entendo que ser barrado na comunhão pode ser desagradável, imagino o quanto seja. Não é fácil nem para quem é recusado, nem para quem recusa. Mas primeiro falaremos sobre o santo nome de Jesus. Nas matinas desta noite, São Bernardo compara o santo nome de Jesus, ou melhor, a Escritura compara o santo nome de Jesus ao óleo derramado. E São Bernardo se pergunta, quais são as propriedades do óleo? O óleo ilumina, o óleo alimenta, o óleo cura. O óleo alimenta e Nosso Senhor, o óleo ilumina. E o nome de Nosso Senhor é uma luz. Nosso Lefebvre contava que quando ele e os outros missionários chegavam numa aldeia pagã, no centro da África, a primeira coisa que acontecia quando eles falavam do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo era uma divisão. Uns eram a favor, outros eram contra. Nosso Senhor era uma luz no meio do paganismo. O nome de Nosso Senhor lançava uma luz que uns recebiam e outros recusavam. O nome de Jesus é uma luz. Uma luz que brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam, diz o evangelista São João. E no mundo moderno, o nome de Nosso Senhor é uma luz. Mas essa luz não é só o nome, é o que significa o nome. E que significa o nome de Jesus, senão Redentor. Redentor. Redentor significa aquele que vai restaurar, que vai salvar o que estava perdido. É um drama. O nome de Nosso Senhor é um drama. Ele indica um combate terrível. Senão não teria morrido na cruz da maneira que morreu. Se fosse um simples passeio na terra para ver os amigos, não foi isso. Ele veio como Redentor salvar o que estava perdido. Veio arrancar das garras do demônio que estava dominado debaixo da bota, debaixo do poder do demônio. O nome de Jesus é também um alimento. Ele é um alimento porque a alma, quando está abatida, ela deve se lembrar do nome de Jesus. E meditando no nome de Jesus, meditando nos seus atos, ela encontra ali um alimento. Alimento para a sua inteligência, alimento para a sua vontade, alimento para a sua sensibilidade, alimento para a sua imaginação. É um alimento que alimentou a contemplação de todos os santos durante 2000 anos e completará até o fim dos tempos. Alimentará, até o fim dos tempos. Porque o nome de Jesus é um alimento. Esse óleo derramado generosamente sobre todos os séculos, para que nós pudéssemos alimentar nossa alma com o nome de Jesus, com a meditação de tudo que encerra esse nome que não foi dado outro ao mundo pelo qual possa ser salvo, o nome de Jesus. Ele encerra nesse nome a Igreja, todos os santos, todos os sacramentos. O nome de Jesus é um alimento. Mas o nome de Jesus é também uma medicina, um remédio.
se a alma caiu no pecado, se ela se desespera, que ela invoque o nome de Jesus e Nosso Senhor virá ao seu socorro. Então o nome de Jesus é uma luz enquanto ele é pregado. O nome de Jesus é um alimento enquanto ele é meditado. E o nome de Jesus é um remédio enquanto ele é invocado. Preguemos, pois, meditemos, pois, invoquemos, pois, o nome de Jesus. E assim se realizará, pouco a pouco, para nós, esse drama da redenção, que não está terminado para nós. O justo faça sua salvação com temor e tremor, porque nenhum de nós pode dizer, eu estou salvo. Não. O drama não está terminado. E esse drama é bem dramático, porque muitas almas, mesmo batizadas, mesmo confirmadas, não alcançam o porto seguro e se perdem eternamente. Então façamos a nossa salvação invocando o nome de Jesus. Algumas considerações dolorosas, não há dúvida, bem dolorosas. Dolorosas por causa da situação presente na nossa capela, que lhes faz mal também, mas é um dever. E cada um de nós tem que cumprir o seu dever. Eu tenho que cumprir o meu. E Deus me pedirá contas. Nosso Senhor me perguntará, então o Senhor também, o Senhor colaborou para a destruição da minha igreja? Não será bom escutar isso. Então é melhor sofrer agora do que sofrer depois. Melhor dizer a verdade agora do que ser cobrado depois. Então vejamos o que está escrito ali na entrada da capela. Ele fala sobre a modéstia, virtude pequena, na crise atual, bem pequena. A crise atual é sobretudo uma crise da fé católica. Mas, como dizia o padre Calmel, a revolução é um bloco. E o catolicismo também é um bloco. Nosso Senhor não tinha defeitos. No Antigo Testamento, para oferecer um animal em holocausto, um animal que serviria para o sacrifício, era procurado um animal sem defeito. Porque um defeito pode precipitar uma alma com todas as outras virtudes no abismo eterno, na qual a alma se perde, com todos os seus conhecimentos, com toda essa bela alma, criatura de Deus, extraordinária. Tão extraordinária que Santa Catarina de Siena dizia ao seu confessor, se vós pudesses ver a beleza de uma alma racional, você não teria mais descanso, enquanto nós te convertesse todas a Deus. Pois bem, um pecado mortal, um pecado contra a pureza, pode precipitar uma alma cheia de virtudes, cheia de dons naturais, uma alma marcada com o caráter batismal e o caráter da confirmação, pode ser precipitada no fundo do inferno, por causa de um pecado. Um pecado de pensamento basta para ser punida eternamente. Então levemos a sério mesmo as virtudes menores. Elas têm a sua função, elas têm o seu lugar no conjunto orgânico da vida católica. Porque a vida católica também é um todo. O ser vivo é um ser orgânico, no qual se lhe arranca um membro, ele lhe fará falta. Então vejamos o que está escrito. Está dito que não é modesto uma saia que não cubra o joelho de uma mulher quando ela está sentada. Só mesmo nos tempos de hoje é necessário pôr um tal aviso na porta de uma igreja católica. Realmente impressionante. Nenhum povo civilizado, mesmo pagão, adotou tal costume,
como se vê hoje em nosso mundo moderno. O grande escritor francês e poeta Charles Péguy escrevia em 1913 que o mundo havia mudado mais nos últimos anos, em relação ao momento em que ele estava escrevendo, havia mudado mais nos últimos 30 anos do que desde o tempo de Nosso Senhor até aquela época. E o que não mudara então durante quase 1900 anos, mudou e continua a mudar, num passo acelerado em nossos dias. Nessa enxurrada de mudanças, o mundo moderno arrasta consigo muitos católicos, e mesmo católicos da tradição. O mundo moderno entra por todas as frestas, nas famílias, nos locais de trabalho, nas escolas, nas capelas. Pobre de nós. Ai de nós se nós não combatêssemos este mundo moderno, que avilta tudo o que ele toca. O mundo moderno avilta a mulher. O moderno avilta o homem. O moderno avilta a criança. O moderno avilta a família. O moderno avilta a vida religiosa. O moderno avilta a nação. O moderno avilta também os tradicionalistas, se não tomarem cuidado, porque o mundo moderno está em volta de nós. Ele é uma tentação constante. E ninguém pode negar isso. Com o mundo moderno, só há uma atitude a tomar: a guerra. Guerra mais psicológica do que militar. Mas guerra, mesmo assim. Fazer as pazes com o mundo moderno é fazer as pazes com o príncipe do mundo moderno, que é simplesmente o príncipe deste mundo. Isto a igreja não pode fazer porque ela é militante. Ela recebeu a função de militar, de combater. Logo ela militará até o fim contra o demônio, o mundo e a carne. Que são os três componentes do que há de mais característico no chamado mundo moderno, nascido da Revolução Francesa e da Revolução Comunista. Lutemos então com a igreja para sermos coroados com ela. Mas o cartaz da porta da igreja diz algo mais, entre outros detalhes. Me desculpe, não gostaria de tratar isso num sermão. Não é coisa para um padre ficar tratando. É uma coisa para uma mãe ensinar a sua filha, e para qualquer mulher usar do espelho, não para a vaidade, mas para pôr em prática as leis da igreja. Ela diz que um decote não deve ultrapassar 2 dedos abaixo da base do pescoço. Não fui eu que inventei isso. É a igreja. Está ali, para todo mundo poder ler. O Vigário de Pio XI vem de Roma, não vem de Santa Cruz. E que as mangas que não vão até o cotovelo não são modestas. Repito, não fui eu que inventei. Foi o mundo moderno que penetrou nos meios católicos e desfez o que havia. E os católicos seguiram. E a igreja teve que levantar a voz. Numa casa, a mãe tem que levantar a voz quando a filha faz uma coisa errada. O pai tem que chamar a atenção do filho quando o filho faz coisa errada. E a igreja levantou a voz. E eu sou obrigado a repetir. Senão não sou ministro de Deus. Fica pedido ao ministro de Deus que seja fiel. Fiel a quem? Ao mundo moderno? Ah, não. A Jesus Cristo. A sua igreja. E eu tenho que fazer isso. Senão posso ir embora. Mas dirá alguém: a igreja se ocupa dessas coisas realmente? Como não tem mais o que fazer, não? Pois bem, a igreja é uma mãe. E uma mãe conhece o coração de seus filhos. E é um grave erro viver nas nuvens e querer ignorar que no fundo dos corações a ameaça dos maus pensamentos, a ameaça dos pecados contra a pureza. Basta um mau pensamento para precipitar uma alma no inferno, precipitar uma alma no pecado mortal. Quantas mulheres não se dão conta da sua culpa e muitos pecados que são feitos? Então a Santa Igreja sabe
E ela então diz, e eu repito, os pecados contra a pureza, que fazem cair no pecado mortal os filhos de Adão e Eva, porque o batismo apagou o pecado original, mas não suprimiu as feridas do pecado original, que são a ignorância, a malícia, a fraqueza e a concupiscência. Concupiscência, ou seja, a sensualidade. Não se brinca com o pecado. E hoje, mais do que nunca, o pecado de impureza domina as almas. E mesmo entre os católicos, será sempre uma luta. Não é novidade. Não basta ter sido batizado e confirmado para ficar livre das tentações contra a pureza. Claro que não. São Bento ficou livre, depois se jogou nos espinhos e se rolou sobre eles. É um caso excepcional. São Tomás de Aquino ficou livre, depois que pegou um tição em fogo e avançou para a mulher que haviam lançado dentro do seu quarto para corrompê-lo. Ele fez um sinal da cruz na porta e caiu desmaiado. Após esse dia, nunca mais teve tentação contra a pureza. Mas quantos São Bento e São Tomás se encontram no mundo de hoje? E mesmo no mundo do passado? São raros. É exceção. Logo, não brinquemos. Se a igreja fala, obedeçamos. Não nos julguemos mais importantes, mais inteligentes, mais espertos do que a Santa Igreja. Basta que cada um consulte sua própria consciência e verá que não minto. Mas o pequeno cartaz não para aí. Ele continua. Ele diz que as roupas, tanto dos homens quanto das mulheres, não devem ser apertadas, marcando as formas do corpo. Podem novamente protestar, e o mundo moderno protestará, pois o mundo moderno tem um culto imoral do corpo humano. Aí também a igreja sabe o que diz. E ela fala não só das mulheres, mas também dos homens. Porque os religiosos têm um modo de vestir que lembra o modo de vestir de há 2000 anos atrás. Simplesmente por essa razão. Não se deve usar roupas apertadas que marcam as formas do corpo. É simples, todo mundo entende. Não é necessário fazer nenhum sermão sobre isso. Mas o mundo moderno discorda, e a pressão que ele faz sobre os católicos é grande. Como foi grande a pressão sobre os padres por eles abandonarem a batina, e muitos cederam. Muitos cederam. E muitos racionalistas cedem também, de certa forma. Ou num ponto, ou no outro, ou num detalhe, ou no outro. Cedem, ou melhor, cedem, porque às vezes nem pensaram que isso seja uma pressão. Seguiram, porque é normal do homem um ser social, e enquanto ele não vê, não distingue algo que não vai bem, o normal é seguir. Sim, é o normal. Então muitos seguem porque não foram avisados. E como não foram avisados, foram seguindo. Mas é meu dever avisar. Aliás, já está avisado, todo mundo já sabe disso. E foram seguindo o mundo moderno. Ou seja, realizando exatamente o que o demônio deseja. Que o demônio também sabe ser costureiro e modista. O demônio não perdeu sua inteligência ao se separar de Deus. Ele tem inveja de nós. Ele tem inveja do bem que nós podemos alcançar e que ele não pode mais. Ele não descansa enquanto não descobre os meios mais eficazes de perder os homens. Uma das suas ciladas é dizer que o cartaz que está na porta da nossa capela é algo de ultrapassado. Ou então pensar que ele vale só para a missa. Ou nem isso, vale só para a missa da comunhão. E depois estamos todos dispensados. Esse cartaz não devia estar ali. Pensa o príncipe deste mundo, que gostaria que não houvesse nem a igreja. Não, caros fiéis, o cartaz não vale só para a missa. Não vale só para a mesa da comunhão. Leiam bem o cartaz. Procurem entendê-lo. A letra mata, o espírito verifica. Procurem entender o espírito da coisa. Procurem entender o percamel. Procurem ler o que a igreja escreveu sobre essa virtude. Procurem entender nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja senão Jesus Cristo espalhado e comunicado?
Quando a igreja fala, é Jesus Cristo que fala. Então lembro que, infelizmente, eu terei que recusar a comunhão a quem se apresentar de maneira que não condiz com o que está na porta. Me desculpe. É minha obrigação. Uma alma que comunga pertence a Nosso Senhor. Isso devia-se notar. Porque uma alma que pertence a Nosso Senhor não é deste mundo. Isso devia se ver exteriormente. Por quê? A igreja é visível. Dom Gerard, quando se separou de Dom Lefebvre, dizia: então não é possível fazer a sua salvação dentro da igreja visível, dentro do perímetro visível da igreja? Querendo dizer que o Sr. Lefebvre estava do lado de fora. O Sr. Lefebvre respondeu: que infantilidade isso! Onde é que está a igreja? A igreja está lá onde estão as notas da igreja. Isso que é a visibilidade da igreja. Una, santa, católica, apostólica. Ora, no tempo dos apóstolos, como é que se vestiam as mulheres? Como é que se aproximavam da comunhão? A gente guarda as virtudes, claro, muda o feitio da roupa, mas não muda a virtude, não muda a inspiração. A inspiração é católica, ela tem que permanecer católica. Isso faz parte da visibilidade da igreja. Um católico não pode ser como todo mundo, um católico não é como todo mundo. Se não há mais diferença entre o mundo e o catolicismo, algo vai mal. Isso já dizia o Père Maréchal, discípulo do Père Emmanuel. Ele dizia, hoje em dia, a linha de demarcação entre o que é católico, entre um católico e um não católico, tende a desaparecer. São as mesmas diversões, mesmo modo de vestir, mesmo modo de falar, mesmas leituras. E isso vai acabar mal. E acabou mal. Acabou com a Revolução Francesa. O rei decapitado. Os revolucionários no poder. Então não. O católico é um homem diferente. Que tem coragem de ser diferente. Que não teme a zombaria do mundo. Então, caríssimos irmãos, tornemos a igreja visível. Mais visível, que ela sempre é visível. Mas tornemos-la mais visível. Tornando visível nossa fé, que se manifesta pelas nossas obras, mesmo a mais humilde, como o uso da batina para o padre, do hábito para os religiosos, religiosas, e a modéstia para os leigos. E assim estaremos pregando o santo nome de Jesus, que é luz, alimento e remédio para o nosso pobre mundo moderno, que Nosso Senhor veio salvar e que Ele conta com a nossa cooperação. Não lhe neguemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.